Fala galerinha, essa daqui é a Tribit X-Sound Go. Na minha opinião, já vou começar o vídeo com um mega spoiler, é que essa caixa aqui, ela é o melhor custo-benefício para quem está procurando qualidade, pagando pouco, tá? Pouquíssimo inclusive para o que ela entrega aqui como som. A gente está falando de uma caixa de R$194. Eu já vou adiantar para você que caso você queira ver um vídeo com unboxing, um vídeo cheio de corte, numa dinâmica bem mais, vamos dizer, rápida, né? Se você quer um conteúdo mais rápido, eu vou deixar ele bem aqui no card, porque você vai encontrar lá no meu canal principal. Aqui no meu canal secundário é onde eu trato as caixas de som e vários outros dispositivos com um pouco mais de tempo, né? Que eu posso falar à vontade, tá bom? Então pega a sua pipoca aí, senta na frente do seu computador e curte o conteúdo, falou? Cara, eu já quero começar com vocês aqui na parte do design, porque essa construção toda aqui, na parte de trás dela, ela tem um formato um pouco... Ela é, além de tudo, né, oval, como vocês conseguem ver aqui na parte da frente, mas ela vai funcionar como uma concha, tá? Toda essa parte aqui ela é feita num plástico, que inclusive é um plástico que aparenta ter bastante qualidade e também demonstra ser bem resistente. Isso é bem importante porque hoje em dia tem muitas caixas que têm um preço mais acessível, mas elas costumam ser um pouco mais frágeis. Não é o caso aqui, tá bom? Além do mais, aqui na parte da frente, essa grade aqui muito provavelmente é uma grade feita em alumínio ou em algum outro metal. Vocês conseguem ver o logo da marca bem aqui na frente. Eu não acredito que ele atrapalhe alguma coisa da parte estética por si só. Tô falando isso porque o nome da marca em si não ocupa tanto espaço, né? Então eu acho que a gente consegue até ter alguma coisa um pouco mais discreta aqui, bem de boa. Além do mais, vocês vão contar aqui com essa espécie de... É um cadarço, né? Meio copiando ali a JBL, principalmente no modelo Flip. Não tem a mesma qualidade da JBL, mas vai servir aí para você colocar no seu pulso, caso você tenha medo de derrubar a caixa. Enfim. Design majoritariamente em plástico. Aqui na parte de cima vocês conseguem ver os botões de ligar e desligar, o botão de Bluetooth, play e pause, diminuir o volume e aumentar o volume. Aqui no meio, vocês estão vendo esse furinho aqui, ó? Isso daqui, cara, é um microfone para você conseguir usar aí a sua assistente do celular, atender suas ligações e tudo mais. Vai funcionar qualquer uma assistente, tá? É simplesmente um microfone, ele vai funcionar como qualquer outro microfone. Na parte de trás aqui, vocês vão ter a entrada auxiliar, tá? Cabo P2P2, mais a entrada de carregamento USB-C desse lado aqui. Para abrir isso daqui, gente, é difícil, isso é normal, porque essa caixa aqui tem proteção à prova d'água. Isso quer dizer, meu campeão, que você vai enfiar essa caixa aqui na água? De maneira nenhuma, tá? Isso aqui é uma caixa, não é um jet ski. Não é um barco, não é submarino. Isso aqui é só pro caso da sua caixa acabar caindo um pouco de água, uma chuva, derramou um copo de cerveja, sei lá, meu irmão. Isso aqui não é pra você ficar jogando a caixa lá dentro, falou? É só pra caso de acidente. Então não inventa moda. Além do mais, termos de peso, cara, aproximadamente 400 gramas numa caixa que vai entregar o que ela consegue, principalmente no quesito subgrave. E para quem viu lá o vídeo, né, na verdade, do canal principal, já viu que é o ponto que ela mais se destaca, tá? Porque ela entrega com 400 gramas é de uma portabilidade absurda. Além do mais, isso daqui pode servir para quem já tem uma caixa que você... Vamos dizer que você investiu um pouco mais, né? Vou tirar aqui o exemplo de uma Flip 6. Você não quer levar a Flip 6 para cima e para baixo, você prefere aí guardar para outros eventos, ou então, sei lá, você tem um pouco mais de pena ali do seu dinheiro, vamos dizer assim. E você quer ter uma caixa reserva com o mesmo nível de qualidade? Aqui você vai encontrar, e eu corro o risco de dizer que em termos de subgrave tem até mais, inclusive, tá? Na parte aqui da frente, através da grade, vocês já conseguem ver aqui os drivers, tá? Os falantes que ficam aqui atrás, né? Eles têm 8 watts de potência e tá dizendo aqui nas especificações que rola um radiador passivo. Honestamente, não consigo ver e não vi corte dessa caixa, tá bom? Mas caso tenha, ele vai estar um pouco mais aqui no meio. É normal, e eu não acho que eles estejam mentindo nisso aqui, ou então às vezes brincando ali com as especificações, né? Como algumas outras marcas fazem. Porque o subgrave que ela entrega, e já é a terceira vez que eu falo disso aqui porque é realmente muito bom, mas esse subgrave, ele demanda mesmo um radiador passivo, porque simplesmente é impossível você conseguir ter isso sem esse radiador. Tá? Eu acho difícil você conseguir reproduzir isso daqui com o que eu acredito aqui dentro ser uma espécie de mid-range, vamos dizer por assim. Não é um tweeter, não é tão pequeno quanto o tweeter, mas também não vai entregar tanto grave sozinho.
Além do mais, com esse modelo aqui você vai conseguir emparelhar com outras caixas, né? Como, vamos dizer, já é meio que o consenso de fabricantes de uma maneira geral, seja Tribit, seja Tronsmart, a Mifa, enfim. Fabricantes chineses já permitem que você conecte uma a outra. Então você quer comprar duas para poder emparelhar uma na outra? Fique à vontade, tá? Tá show de bola. Não sei se eu já comentei o preço dela aqui, mas ela tá custando R$194, tá? Mais uma vez, é a quarta vez aqui, vou soar repetitivo. Pro que ela entrega, está um preço muito, muito bom. Além do mais, você vai encontrar uma bateria de 24 horas, que eu já cansei de falar aqui para vocês. Inclusive, lá no meu canal principal tem até vídeo sobre isso. Não é porque eles anunciam que tem 24 horas que necessariamente vai ter 24 horas. E a única marca transparente nesse quesito é a Tronsmart. Tá? Que coloca lá nas caixas que a duração de bateria vai depender do volume que você está ali escutando a sua música e também do tipo de som que está sendo reproduzido. Músicas com mais grave vão fazer com que a caixa se esforce mais e a bateria vai embora mais rápido. Tá? Só um exemplo aqui. Mas assim, se eu tivesse que dar um chute para vocês, diria ali com a caixa no máximo, talvez ali umas 4, 5 horas com muita sorte, tá bom? Além do mais, a conexão vai ser Bluetooth 5.0, que não é mais o tom atual, mas não faz tanta diferença se você comparar com 5.1, 2 ou 3. Você vai poder se afastar da caixa até mais ou menos ali uns 30 metros. Vai contar com a proteção IPX7, que faz com que essa parte aqui de trás, cara, seja um pouco mais difícil de você remover, tá bom? Mais uma vez, é o tipo de coisa, é um efeito colateral do fato dela ter uma proteção muito boa à prova d'água. Além do mais, eu ia falar aqui dos pontos fortes e fracos, mas eu quero fazer vocês escutarem aqui a caixa. Vou colocar o celular aqui do lado, vou aumentando o volume da música, tá bom? Para depois eu abordar os pontos fortes, só tá confundindo aqui, os pontos fortes e os pontos fracos desse modelo, porque sim, tem uma parada que eu não gostei. Na verdade são duas coisas, mas uma tá ligada à outra. Enfim, vamos lá. Vou ligar aqui a caixa, ela já vai se conectar aqui no meu celular. Eu vou cortar o som do meu microfone e vou deixar o microfone que eu conectei aqui nessa câmera de cima, tá? Em algum momento é normal que esse microfone estoure, tá, pessoal? Não é pra vocês acharem isso aí estranho, não. Ele vai estourar porque a caixa tá diretamente apontada para ele e como o volume dela é bem alto, ela vai aí em algum momento, o microfone ele vai em algum momento estourar. É normal. Vamos lá. Você pode aqui ver o volume, ele está mais ou menos aqui, se eu tivesse que dar um chute, diria 30, 35%, tá bom? Vamos começar aqui com a primeira música. Na verdade, eu vou botar uma música só para tudo que é mais fácil, né? Eu vou botar Free Fall, porque ela gira bastante entre frequências mais altas e frequências mais baixas. Vamos lá.
feeling can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Let's free fall. Let's free fall. Bom, vamos lá, pessoal. Seguinte. Na parte de equalização, talvez... Eu vou deixar aqui só... acho que eu já falei disso no vídeo principal, né? Aqui acabei percebendo alguns outros detalhes. Na verdade, um que é bem comum nesse tipo de caixa aqui, que inclusive eu comentei num vídeo recente, que... Eu acho que vou dar um spoiler aqui, porque esse vídeo aqui deve sair primeiro. Realmente, esse vídeo aqui vai sair antes do vídeo lá do canal que eu fiz de uma outra caixa da Tribit. Essa caixa aqui, quando você tá em volumes ali até mais ou menos 80%, 90%, ela vai te entregar tudo numa equalização fantástica, tá? A gente tem todas as frequências no lugar, uma equalização, uma assinatura sonora que tá muito bem alinhada com o que você tá esperando e até com o que você não está esperando pelo tamanho da caixa. Quando você sobe ali para 90%, o que vai acontecer é que ela tá com os graves e os subgraves tão presentes que ela vai acabar ocultando ali, dependendo de como que está a batida dos graves e subgraves, ela vai acabar puxando um pouquinho dos médios e dos agudos, fazendo com que os vocais, eles sofram uma alteração de volume muito sutil, tá? Esse é o tipo de coisa para quem é mais chato? Sim, tô 100% de acordo com isso. Mas continua sendo vamos dizer, é um ponto fraco em detrimento de um ponto forte para quem gosta de grave. E o ponto fraco da caixa que eu tinha comentado antes de eu gravar aqui esse teste de som tem a ver com isso, que é o fato desse modelo aqui, infelizmente, não dar acesso ao aplicativo da Tribit, que poderia fazer com que a gente regulasse ali a equalização de da caixa de uma forma que ela não fizesse isso no volume mais alto. Partindo do princípio que caso você queira um pouco mais de volume, né? Ou seja, você ativar mais a parte dos médios e dos agudos para ela dar um pouco mais, para ganhar um pouco mais de potência, você não consegue aqui. E além de você não conseguir, quando você tá no 100% de volume, você vai ter o grave e o subgrave que vai comer ali uma parte dessas frequências maiores, né? Vai prejudicar o som só um pouco, mas eu não entendo por que eles não deram acesso a esse tipo de coisa. Tá? Eu sei que tem um outro modelo da Tribit, muito parecido com esse daqui, que tem um LED aqui em torno dessa parte. E esse modelo sim tem acesso ao aplicativo, até porque tem uma foto no aplicativo que diz quais são os modelos que tem acesso e quais são os modelos que não tem. Agora, em outros, até ali, como eu falei para vocês, 70%, 80%, você tem uma equalização que tá entregando muito, principalmente, é claro, ali na parte de subgrave. Gosto demais, já comecei o vídeo falando sobre isso e é o ponto mais forte que ela tem. Essa caixa aqui, ela entrega a melhor qualidade sonora que você vai encontrar até R$200. Para quem tá me perguntando, mas e a Tron Smart Trip? A Tron Smart Trip ela é o melhor custo-benefício. Não necessariamente ela vai ser o melhor custo-benefício para a qualidade sonora. Para a qualidade, eu vou ficar aqui com certeza com a Tribit até segundo aviso, tá? Se você quiser ter mais informações, é só acompanhando o canal mesmo para você saber. Então, eu acho que eu já fiz aqui, abordei os principais pontos dessa caixa nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se você gostou desse conteúdo, é só você deixar um like bem aqui, cara. Deixa um like, se inscreve no canal. Lembrando que esse é um canal secundário, se você quiser vídeos mais trabalhados, com unboxing, com as reações que a gente vai descobrir junto, vai lá no meu canal principal, é Brian Medeiros. Só isso, se você colocar no YouTube, certamente você vai cair por lá, tá bom? É isso, se você quiser deixar aqui embaixo a sua opinião de como que foi esse review pocket, um review talvez mais trabalhado, que geralmente leva mais tempo, né? A gente já tá aqui em 15 minutos, não foi tanto tempo quanto eu esperava, mas eu acho que tá o suficiente. Realmente a gente não tem mais tanta coisa o que esperar de uma caixa tão baratinha, além de uma qualidade de som que surpreende por ser tão alta. É isso. No mais, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou deixando aqui um abraço pra vocês. Não deixem de se inscrever, largar o like e um comentário pra ajudar no engajamento, tá? Sempre muito bem-vindo. Valeu, um abraço, fui, até a próxima. Tchau!